pessoal, eu sou a Sheila, estou aqui hoje com a minha colega Ângela para falarmos sobre o primeiro capítulo do texto Por que não ensinar gramática na escola, de Círio Pocente. O título do primeiro capítulo é O papel da escola é ensinar a língua. Ele começa pontuando que, se o professor observar a própria maneira de falar, ele vai ver que ela muda, que ela varia dependendo de cada situação. Então, o aluno aprender a usar o dialeto padrão, a linguagem formal, é uma habilidade. Ele vai se tornar capaz de usar o dialeto adequado para cada situação diferente que ele também vem aprendendo. Mais para frente, em outro capítulo no mesmo livro, ele vai explicar que as crianças, quando estão em fase de crescimento, elas falam o tempo todo, repetindo o que elas escutam. Então, para crianças em situações menos favorecidas, a única maneira delas terem acesso a aprender esse dialeto padrão, formal, é através da escola. Através da escola também, ela vai entender que existem variedades de língua, que existem variações, e nesse âmbito também pode aprender, estudar e entender, já formar no consciente dela sobre o preconceito linguístico, a fim de que ele não exista quando ela se tornar uma adulta. Existe uma tese, um pensamento popular de algumas pessoas, de que uma pessoa que fala uma certa variação, um certo dialeto, não deve ser obrigada a aprender a linguagem formal, o dialeto padrão. Esse tipo de pensamento acaba se tornando um tipo de preconceito. O preconceito de que aprender uma nova língua, aprender uma linguagem padrão, dialeto padrão, é difícil. E na verdade não é. Todos somos iguais em capacidades de aprender uma nova linguagem e, nesse caso, de aprender o dialeto padrão. O autor ele vai apontar duas teses. A primeira vai ser a tese da natureza político-cultural e a segunda vai ser da natureza cognitiva. A tese de natureza político-cultural, ela vai dizer basicamente que é uma injustiça você impor a um grupo social valores de outra. Isso vai servir para guiar as relações entre brancos e índios, tanto para, resumidamente, entre ricos e pobres, privilegiados ou não. Essa chamada língua padrão, ela é de fato um dialeto para os grupos sociais mais favorecidos. Geralmente, quem é mais privilegiado vai ter sim mais acesso a esse tipo de linguagem, vai ter mais acesso a outros tipos de cultura. E seria uma injustiça, uma violência, você impor para esse grupo menos favorecido que essa forma padrão de falar é a única certa, é a única que vai ser válido para ele. E para os linguistas, o pessoal que estuda as formas de falar, seria uma destruição, uma violação da cultura. Então, o único equívoco aqui que o autor vai apontar é que as classes menos favorecidas, elas não percebem que se você aprender a língua padrão, isso vai contribuir para melhorar a sua vida, que você pode sim tirar o proveito de aprender a língua padrão. Isso de você falar corretamente não vai destruir sua identidade. Pelo contrário, vai agregar mais cultura, vai agregar mais conhecimento. E sobre a natureza cognitiva, ela consiste em dizer que cada falante ou grupo, ele só pode aprender um tipo de dialeto e um só tipo de língua. O que, em outras palavras, seria assim: se eu aprendi uma forma popular de falar, eu não vou conseguir aprender a língua padrão, eu não vou conseguir aprender um outro dialeto ou uma outra língua. O que cai em contradição, porque ele vai citar aqui que se uma criança ela tiver o contato com o inglês, por exemplo, desde cedo, ela vai ter mais facilidade de aprender. O que ele quer dizer aqui é que se eu pegar e ter o contato direto, constantemente com a língua padrão, ou seja, com qualquer outro dialeto, qualquer outra língua, a gente sim pode sim aprender, independente da idade. É claro, se você for criança, você vai ter muito mais facilidade, porque é ali o momento que você está aprendendo a falar, está aprendendo a assimilar as coisas, mas tem quebrar aquele mito de dizer que aprender a língua padrão é difícil. Isso também se torna um certo de preconceito.
de achar que você não é capaz, que nós não somos capazes de aprender a língua padrão. O docente, ele vai fazer uma pergunta que é em que se basearia, no que se fundamentaria o domínio do português padrão. Já no ponto de vista da escola, seria da aquisição de um determinado grau de domínio da escrita, da leitura, mas não necessariamente apenas isso. Então, nesse caso, seria necessário que a escola viesse propor que o aluno tivesse o objetivo de escrever sem trauma qualquer tipo textual. Para que isso aconteça, seria necessário também que ele já viesse já com a bagagem literária, que ele já tivesse acesso a vários tipos de textos, seja literário, seja qualquer outro tipo, que ele venha ter essa diversidade de leitura para que ele venha escrever sobre qualquer tipo de assunto. O docente, ele vai falar bem assim que o aluno deve ter esse acesso à literatura contemporânea, a esses clássicos, no final do segundo grau. Mas eu acredito, assim, na minha opinião, que esse acesso a essas literaturas, a esses clássicos, deveriam ser desde o primário. Desde o momento que você começou a falar, desde o momento que você começou a aprender a ler. Por quê? Porque já vimos que se quanto mais cedo você começar a praticar tal língua, a aprender tal dialeto, mais fácil você vai aprender, mais fácil você vai ter essa compreensão. E já existem várias adaptações de clássico para crianças, seja ela em quadrinhos, seja ela em textos condensados, com figuras, com imagens que chamam, que captam a atenção da criança. Então, se ela já tiver esse contato com essa literatura ali, desde o momento ali que ela entrou na escola, quando ela estiver no ensino médio e o professor for falar de determinada obra, de determinado clássico, esse aluno que já estudou lá atrás essas obras, esses clássicos, vai assimilar melhor, vai compreender melhor as literaturas, vai compreender melhor o que o professor está falando e assim vai compreender melhor a nossa norma padrão. E do jeito assim que faz o aluno aprender sem medo, sem trauma, uma coisa mais leve. E esse acesso desde criança facilita muito o aprendizado desse aluno. Para tanto, o autor ainda aponta a necessidade de que a base do aprendizado da língua portuguesa, no caso, a leitura e a escrita, seja melhorada no âmbito de que não seja só uma atividade para ser feita em casa, ou em sua maioria em casa, mas de suma importância que ela também seja trabalhada, que ela tenha a sala de aula como seu lugar de prestígio. Por fim, esses objetivos listados aqui, o objetivo de que a escola deveria ensinar a língua padrão, não são alcançados por diversas razões, que vão desde o âmbito da sala de aula até questões mais complexas que envolvem o sistema educacional de todo o país. Precisa-se entender melhor as funções e as estratégias do ensino de língua. Pocente finaliza afirmando que a única opção de uma escola comprometida com a melhoria da qualidade do ensino está entre ensinar ou deixar aprender. Qualquer outra implica em conformar-se com o fracasso ou, pior, em atribuí-lo exclusivamente aos alunos.